E olha, no Brasil, cerca de 95% da carne bovina é produzida em regime de pastagens. E essa particularidade aumenta a qualidade do nosso produto. Menor custo de produção, não compete com a alimentação humana, ainda confere um diferencial qualitativo à carne brasileira. E na alimentação do rebanho bovino, grandes avanços ocorreram a partir do melhoramento de pastagens existentes. E esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o melhoramento de pastagens, estamos recebendo aqui em nossos estúdios João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio do Canal do Boi. Bom dia, João. Muito bem-vindo aqui ao programa. Principalmente nós estamos no bloco também voltado para a pecuária leiteira, muito pecuarista que trabalha com leite sintonizado. A importância, então, é fundamental da pastagem. Olha, a maneira mais barata de você produzir carne e leite é com pasto bom. O Brasil avançou muito nessa área de pastagens tropicais. A maior parte dessas pastagens que nós vamos falar e estamos sempre mostrando a vocês são gramíneas que foram introduzidas a partir da África. Trouxeram da África e aí a Embrapa, mais uma vez, fez um belo trabalho, tanto na área de braquiárias como na área de pânico. Nós fizemos uma matéria especial sobre pânico, nós já mostramos... Agora vamos mostrar uma também. Vamos mostrar a matéria, então, vamos mostrar, mas depois voltamos a comentar a respeito disso aí. Isso mesmo, mas só para a gente dar uma pincelada para o produtor poder entender, conscientizar da importância, quando se fala na história dos pânicos aqui do Brasil, quais capins nós não podemos deixar de mencionar? Olha, o primeiro foi o Colonião foi o base, ele foi ele que abriu grande parte do centro-oeste brasileiro, da região norte do Brasil, Paraná para cima foi muito usado. Depois, aí, quando a Embrapa começou a introduzir materiais da África, começaram a surgir novos pânicos e de maior produtividade. Se você produzia 6, 7 toneladas de matéria seca por hectare ano, com o Colonião, você partiu 10, 12, 14 com Tanzânia. Depois do Tanzânia veio o Mombasa, veio o Zuri. Hoje nós estamos entrando na era dos pânicos híbridos. O Quênia é um exemplo disso. O Tamani, Ipiporã. Ipiporã já é uma braquiária, né? Ah, braquiária. Ipiporã é uma braquiária. Mas você vê hoje um potencial fantástico. Você vê, eu fiz uma matéria com a Liane, que é a pesquisadora-chefe na área de pânicos aqui no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, e ela nos mostrou todo esse material que eu comentei e os novos híbridos que poderão ser lançados nos próximos anos. Ou seja, eles fazem um trabalho de hibridação, usando materiais, cruzando, e depois esses híbridos primeiro sofrem uma primeira seleção a nível de vaso, e depois vai para o campo, e depois do campo vai para pastoreio. Ou seja, há um processo, há um protocolo de ações que tem que ser feito, e cada vez mais você vai ter sempre materiais mais produtivos, com melhor qualidade de folha, maior teor de proteína, ou seja, aquilo que o senhor e a senhora precisam na sua atividade, seja leite ou seja corte. Falando em capim colonião, vou convidar você de casa para assistir uma matéria onde o João Pedro Couto Dias fala sobre o assunto. Depois a gente volta para comentar. Dá uma olhada. Para quem é da pecuária, que tem cabelo branco, lembra nas décadas anteriores aí a presença de um capim, de uma gramínea que ocupou um espaço muito grande na produção de carne e leite no Brasil, especialmente do Paraná em direção ao centro-oeste, passando pelo sudeste. Esse capim era o colonião, que era plantado logo após o desmatamento. Aproveitava a fertilidade natural das matas, ele vinha com um vigor incrível e era o grande engordador de boi na época. Com o tempo, esgotou-se a fertilidade natural e nas renovações partiram para outras gramíneas, especialmente as braquiárias. Mas estamos aqui hoje na Embrapa, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, com a doutora Eliana Yankee. E ela vai a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é o seguinte: nós estamos vivendo um novo ciclo dos pânicos na produção de carne e leite, Eliane? O pânico máximo, então, é antigamente representado pelo colonião. O colonião é fantástico, um material muito bom. Mas há 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós recebemos uma coleção de pânico máximo, dessa mesma espécie, que foi coletada no centro de origem desse capim, lá na África.
Então, comparando todos esses materiais, que nós recebemos mais que 400 materiais diferentes dessa mesma espécie, comparando com o colonião, então levou a gente 30 anos atrás a lançar primeiramente a cultivar Tanzânia 1. Só para ter uma ideia, o colonião nesses experimentos antigamente, ele produziu 14 toneladas de matéria seca de folhas, então 14 toneladas. O Tanzânia, que foi lançado em 1990, ele produziu 26 toneladas de folhas. Então, com isso, lógico que o resultado em termos de engorda de animal no Brasil deu um salto muito grande, né? Isso em 1990. Em 1993, nós lançamos a cultivar Mombaça. Essa cultivar produziu 32 toneladas. Então, 32 toneladas de matéria seca de folhas. Ou seja, mais do que o dobro que o colonião. Depois disso, em 2001, nós lançamos a cultivar Maasai, que é uma cultivar baixinha, né? Que todo mundo conhece, né? De porte baixo. E mesmo tendo porte baixo, a produção dela foi de 16 toneladas de folha. Então, apesar do porte dela, a produção foi maior que o colonião. Mas não é só isso não, em termos de produção. Também esses 3 capins que foram lançados, que eu falei, eles também tinham uma menor estacionalidade de produção. A produção na seca era maior que o colonião. E também a exigência em fertilidade de solo um pouquinho menor. Então, com essas três qualidades que eu falei, isso que resultou então num grande salto na pecuária brasileira. E a pecuária continua dando esse salto qualitativo. Olha, Eliane, quando você vê esse material que eu tive com ela lá, você fica impressionado, o potencial. Você vê o Quênia, que é um pânico híbrido, que tem um potencial fantástico de produção de matéria seca por hectare, e a qualidade, o teor de proteína. Então, isso pode ser usado tanto para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. O senhor que você tem o seu gado de leite, tem 15, 20 cabeças, às vezes com 5, 6 hectares bem cultivados de um material desse, seja Mombaça, seja Quênia, seja qualquer um desses aí, você tem condição de produzir leite, pelo menos até 10 litros por animal, dependendo do potencial genético, é lógico, só com pastagem. Se você tiver um pasto de alta qualidade, você pode agregar um concentrado e passar para produzir não 10 litros, produzir 15, 18, 20 e tantos litros por hectare. É a maneira de você sair do sufoco, ou seja, com o aumento da produtividade. Os pânicos têm um papel fundamental nesse processo. Nós vamos sempre trazer matéria sobre isso, mostrar que a irrigação dos pânicos no Centro-Oeste tem um potencial fantástico também, que você implantar, não precisa ser grandes tamanhos, não, 5, 6, 8 hectares, e fazer um bom manejo disso aí, você tem condição de produzir carne e leite a valores, a preços, a custos extremamente competitivos. Tá certo. Olha, é importante sempre trazer, então, a história para que a gente possa acompanhar como vem sendo o melhoramento das pastagens, porque cada vez mais eu tenho ouvido falar sobre a importância das pastagens para a pecuária brasileira. É a grande vantagem do Brasil. Essa é a vantagem que nós temos no Brasil. Vamos usar o máximo possível para você melhorar o seu negócio. Recado de quem entende, viu? Nós conversamos com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito obrigada, João, pelas informações.